Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 14 de outubro de 2011, sexta-feira. O verbete é de número 2084, tem 5 páginas, 42 logias e 17 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 12 máximos. O tema é posicionamento pré-dessomático, da intrafisicologia. Eu chamo a atenção que hoje nós estamos com a Elizabeth Kliber-Ross trabalhando com ela, que ela era da tanatologia, que é justamente o assunto de hoje. Definição. O posicionamento pré-dessomático é a posição pessoal, ideológica, evolutiva e cosmoeticamente definida e exposta, sem rodeios, pela consciência homem-mulher, enquanto plenamente lúcida, constituindo a diretriz teática das atividades, realizações, ideais e autoproex, antes de dessomar, no holo pensene da autovivência, da descrenciologia e da verbaciologia. As atitudes sociais estigmatizadas pelo descarte, operante o descarte do soma. As reflexões sobre a própria dessoma. As definições pessoais filosóficas da personalidade explícita. A exposição do nível evolutivo da consciência na escala da lucidez através dos posicionamentos pessoais. A opção pela abertura da marcha evolutiva planetária. A escolha corajosa pelo pioneirismo evolutivo da reeducaciologia. A tendência pessoal para as inovações. Os trabalhos de ponta da Max Proex dos intermissivistas. A participação no trabalho da reurbanização planetária. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da taxologia, com 14 autoposicionamentos pré-dessomáticos, evidenciando autocosmoética e prioridades evolutivas. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos autoposicionamento de ponta, autoprevisão existencial, co-desaparecimento dessomático, balanço pré-evoluciólogo, previsão da auto-sobrevida. Frase enfática. O autoposicionamento pré-dessomático realista demonstra, em todos os casos, o elevado nível de lucidez, prioridade e inteligência evolutiva da consciência intermissivista, homem ou mulher. Você já se posicionou realisticamente quanto à autodessoma? Desde quando? Aí depende também, né, da longevidade da pessoa, da idade cronológica dela e outras coisas mais. Agora, questionamento. Relatando sobre a vida de Steve Jobs, a revista Veja dessa semana destaca 2 problemas considerados entraves na vida dele. O fato de ter usado LSD na juventude e de ter demorado para reconhecer um filho há 23 anos. Então, por aí a gente vê que está mais ou menos dentro daquilo que a gente está supondo. O senhor conheceu o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, sua esposa Helena, de São Lourenço, Minas Gerais? O que o senhor acha dos ensinamentos da Sociedade de Eubiose? Bom, bem, belo. Não, eles fizeram força, fizeram muita assistência. Agora, o problema é que faltou muita coisa do ponto de vista extrafísico, em todos os princípios das fundações e fundamentações técnicas deles. Outra aqui. O que consciências como eu, cheias de BOs e próximas da dessoma, teremos que enfrentar após a primeira dessoma, seriam os processos de autoassédio e heteroassédio descritos no livro dos mortos tibetanos, além do domínio do EV, que poderiam fazer para obter alguma assistência, ou já seria tarde melhor se conformar com o que plantamos? Olha aqui, você está por fora, hein? Você vê tanta... Aqui sempre aparece seu nome aqui. Você ainda não viu uma técnica que nós temos de mais de 1 ano de vida? Você precisa entrar nessa. Você é a cara, é a sua cara. Mais 1 ano de vida. É pena que a
A nossa amiga não está aí, a Beth, para falar sobre isso. Mas, olha, técnicas de mais um ano de vida. Você quer falar alguma coisa? Por favor. Fala aí para ele que o nosso amigo está sempre escrevendo para cá. Ele já tem uma certa idade, então, mais um ano de vida para ele é o máximo. Qualquer coisa, ó, dá um pulo aqui para você conversar com a turma que é especialista na longevidade e na dessomatologia. Mas fala. Você pode enviar o e-mail que nós vamos encaminhar planilhas e todas as orientações com relação à técnica de mais um ano de vida. Então tá ótimo, obrigado. Por que o bordão faz fama, deita na cama? Porque, poderia dar exemplos? Olha, quem faz fama e deita na cama é um processo da mídia e da vida humana. É o problema da celebridade, das coisas que tem aqui na vida humana. É uma tapeação danada, porque o que interessa não é a fama intrafísica, mas o conhecimento extrafísico. Então ponha isso na sua cabeça. Agora, quem consegue arranjar o nome, fazer o nome, depois fica ligado àquilo. Isso é um processo da vida pública. Faz parte do serviço. Outra aqui. Uma vez que enfoca questões sobre evolução humana e cósmica, gostaria de saber a opinião do senhor se já leu a obra intitulada O Livro de Urância. Tomei contato com a Conscienciologia muito recentemente, por isso não conheço a abordagem crítica do senhor. Caso já tenha havido alguma em relação a essa curiosa e extensa obra, qual eu mesmo li apenas uma parte. Olha, nós conhecemos tudo, qualquer coisa tem o livro todo, as coisas todas dessa turma, dessa equipe aí de pesquisa, lá na holoteca. Agora, ó, era muito processo ainda de iniciação e coisas nesse sentido, e muita tolice do ponto de vista racional e lógico do parapsiquismo. De modo que eu não dou valor para essa turma, não. Eu já expus isso aqui, uma vez eu trouxe até faz uns 6 ou 7 anos, eu falei sobre o livro da Urância, que eu trouxe, que uma pessoa tinha perguntado, queria que eu examinasse. Nós temos tudo lá embaixo. Eu já vi tudo, anotei algumas coisas, mas é tipo iniciação, muito fechado, é difícil. Agora, sobre a nossa amiga aqui, aquela mesma amiga que tornou a escrever aqui, que trabalhou lá na Aracê, ela está falando aqui agora que quase chegou à docência, que não tem curso superior e queria saber com calma a terminologia de mini-dissidente ao invés de simplesmente dissidente. Mini-dissidente é quando a pessoa sai de uma linha ou de uma equipe de base filosófica ou ideológica e ela vai fazer uma coisa menor do que aquilo que ela poderia fazer com a equipe. Isso é o mini-dissidente. Agora, o maxi-dissidente é aquele que vai fazer uma coisa superior àquilo que a equipe tem. Então, por exemplo, o mini-dissidente aqui da Conscienciologia é aquela pessoa que sai e que não vai mostrar serviço nenhum, que ela não vai conseguir fazer sozinha, sem a turma toda que nós temos. Então, o maxi-dissidente da Conscienciologia ainda não apareceu, senão a pessoa teria que fazer mais do que aquilo que nós já conseguimos até agora. Esse seria o maxi-dissidente, dentro da Conscienciologia. Agora, o mini-dissidente é aquela pessoa que vai fazer o show solo e fica só por isso. Agora, quanto ao verbete, você ainda não entendeu niente, nada. Então, eu vou te pedir uma coisa. Você tem que estudar, ver com a turma como é que faz o verbete. Ela fala aqui, muito engraçada ela, viu? Ela não entendeu nada. Veja só essa frase dela. Quanto ao verbete que me cobrou, tenho a intenção de fazê-lo sim, mas não seguirei os padrões determinados, mesmo porque eu tenho os meus próprios. Essa é uma boa piada. Se todo mundo já escreveu aqui, essa não entendeu niente. Você é afobadinha, a gente nota que você é nervosa com esses assuntos. Seria bom você relaxar e participar de equipe. Seria bom também você estudar o que é a polikarmalidade, para sair do ego-karma e entrar no grupo karma, para depois você entrar na polikarmalidade, porque do jeito que você está aí, você não entendeu nada. Ela já fez até um artigo que publicou na revista Ressex. Eu não lembro do artigo, eu não vi. Agora, o caso todo é o seguinte,
Para a gente conversar, teria que ser pessoalmente para eu te mostrar mais coisas. Agora eu vou tornar a ler alguma coisa sobre minidissidência para você entender. Você ainda não entendeu a filosofia do enciclopedismo grupal. A minidissidência ideológica é o comportamento da pessoa egocármica que não se adapta aos posicionamentos do grupo evolutivo, do grupo kármico. Prefere a carreira solo própria, menor, tendo dificuldade de se adaptar ao grupo evolutivo e ao revezamento laboral em equipe multidimensional. A consciência ainda não compreende e nem se adaptou à posição de mini peça do max-mecanismo interassistencial multidimensional e nem também alcançou o ciclo multiexistencial pessoal, que é o CMP, da atividade, no qual a equipe é que determina o seu destino laboral, por meio do evolucionário do grupo evolutivo. Então, veja, se você não se adapta nem à equipe conscienciológica, nem ao padrão que é tão óbvio, lógico, na cara, um negócio prático, objetivo, teático, como é que você vai ser mini peça do max-mecanismo? Como é que é? Como é que você vai querer, por exemplo, desenvolver com a TENET sem isso? Se você não se adapta nem ao grupo intrafísico, como é que vai ser o extrafísico? A consciência, então, num caso igual esse, não se afiniza com o grupo K. Ela não se adapta a Max Proexa, grupo que é grupal, que é do grupo Karma, Max Proexa. Ela prefere, então, a carreira do ego karma, que é uma exceção distoante. Ela vai solo, sozinha, etc. É a minidissidência, ou seja, a menor da ego-karmalidade. Ou seja, a pessoa ficou no estacionamento do estágio precedente. Ela não passou para o próximo degrau. Então você ainda não entendeu. Quer fixar o seu estilo próprio. A enciclopédia exige coesão, consistência, coerência, policarmalidade. Por isso, depois de muitos anos debatendo o processo, nós arranjamos o modo de fazer o estilo da enciclopédia. Aquilo não foi feito só por mim. É um monte de gente. Eu comecei com 28 sessões, hoje nós trabalhamos com 70. Então, veja, a exceção, justamente desse caso, é a que nós chamamos de minidissidência. Os coautores se adaptam ao estilo fixado através das décadas com essas 70 sessões técnicas que nós usamos hoje. Ninguém aqui nunca reclamou disso. Ela é a primeira que ia fazer... Gente, olha o jeito dela falar, isso é muito engraçado. É a primeira que fala isso. Ela fala assim, quanto ao verbete que me cobrou, tenho intenção de fazê-lo sim, mas não seguirei os padrões determinados, mesmo porque tenho os meus próprios. E aí? E aí? Agora, então, para certas pessoas, há até o curso da verbetografia para expor e entender a estilistologia. Hoje se pode fazer isso até por e-mail online. Agora, para certas pessoas também, eu quero lembrar você, eu não estou sugerindo isso para você, mas eu já fiz isso com outras pessoas. Nem também chamei a sua vovozinha, também não falei. Mas agora, então veja, o que é que eu já falei para certas pessoas? Para certas pessoas que eram temosas demais e recalcitrantes, e outra coisa, priorotas totais, nós sugerimos, esqueça a enciclopédia da conscienciologia e faça a sua própria obra, ou seja, redija outra enciclopédia melhor do que essa. Eu estou te falando isso que já falei com outras pessoas. Eu não sei se é o seu caso. Até o momento não conhecemos ninguém com a maxidissidência da conscienciologia. Então, olha, eu estou te falando isso com todo bom humor. Você é uma grande personalidade, você tem muitos recursos, você pode ajudar muita gente. Agora, é necessário da sua parte fazer um esforçozinho para se adaptar à equipe do grupo evolutivo. É o que está faltando, é só isso. Mas... Agora, quanto ao nosso amigo aqui, ele mandou também uma coisa, mais um dado aqui, sobre o processo da autoscopia externa aqui do Projeciologia. Agora, eu queria te falar uma coisa seguinte, eu não vi novidade nenhuma no que você está apreciando. Você parece que quer que eu
ceda para os processos da psiquiatria. Eu dou uma bela banana para a psiquiatria nisso aí. Eles não entendem nada de parapsicologia. Entende? Então, o negócio parapsicologia que eu estou falando é a parapercepciologia, o parapsiquismo avançado. Então, veja bem, os psicopatas que eu estou falando, eles até podem ter sido psicopatas, mas não em função desses fenômenos. Outra coisa, e eu vejo uma certa má vontade do meu amigo aí para entender o texto, ele está muito objetivo. Quem sabe você está sofrendo de apriorismose. Não force o texto. Vem aqui que eu vou mexer com as energias com você e te mostrar a realidade dessas coisas direto, cara a cara. É melhor. Outra coisa, eu quero lembrar para você que esse capítulo está muito objetivo, claro. Ele mostra o que os psiquiatras falam sobre alucinação, que fala que é alucinação autoscópica, autoscopia, duplo autoscópio, duplo quimérico, visão especular. Mas, ao mesmo tempo, eu explico o que é o fenômeno de autoscópio, duplo autoscópio, autoscopia especular, autoscopia alucinatória, autoscopia real e autobilocação consciencial. E outra coisa, eu dou aqui uma bibliografia, até com a página, ó, Blackmore, 139, 159, Boltzano, 184, página 58, 158. Tem tudo aqui. É só você pegar na bibliografia, se você quiser, vem aqui, que toda essa bibliografia do livro nós temos na holoteca. Isso vai esclarecer você mais ainda um bocado a respeito dessas coisas. Mas agora, o ideal aí no caso seria clarear mais você. Agora, ó, não adianta forçar a barra que eu não vou mudar nada do texto, que ele está óbvio e evidente. Agora, ó, estuda mais a coisa e qualquer coisa você vem aqui pessoalmente que nós podemos clarear mais isso. Agora, gente, quanto a Elizabeth Kübler-Ross, eu queria chamar a atenção que aí tem 14 itens que eu falei. Dentro desses 14, acrescentando mais uns, no verbete eu falo sobre euforia, open mind, autolucidez, inovações, vanguardismo, autoproex, sobrepairamento, definologia, megagescom e reconciliação. Isso tudo diz respeito ao processo do fim da vida, que é muito importante. 3 desses aqui estão incluídos lá nos 14 itens da relação lá, sabe, da argumentologia, mas os outros 7 não estão. Eu estou lendo por causa disso, porque isso aí é importante a gente ver. Agora, o mais, nós estamos aqui para ver, então, o posicionamento pré-pressomático de vocês. Pode falar. Professor, na taxologia, página 11, o número 3, balanço pré-evoluciólogo. Número 3, balanço pré-evoluciólogo. A sinceridade autocrítica prevenindo a futura euforex omelex. É centrado na autocrítica. Tem verbete sobre isso, sabia? Tem, né? É. E depois o outro é o 10. Eu queria saber... Ortotanásia, a opção pelo recurso extremo, se necessário. Agora, quando eu posso saber se é ortotanásia ou quando que eu posso identificar isso? Por exemplo, você está aí com o corpo bem alteradinho. Aí chega aquele amparador que você está acostumado com ele há meio século. E ele fala assim, ó, faz força aí com a sua energia, que nós vamos dessomar você aí. Mas me ajuda aí. Isso é ortotanásia. Ah, sim, mas... O que tu achas? Mas é porque se a pessoa tomar essa decisão por conta própria, ela pode cometer suicídio. Não, aí depende, por exemplo. Tudo bem, a mas... A ortotanásia, ela tem que ser orto. Ou seja, ela tem que ser correta, cosmoética, evolutiva, equilibrada. Esse 3, eu entendi aqui em tese. Que agora, é lógico que o número 3, o pré-balanço, né? O balanço pré-evoluciona. Ele está centrado na autocrítica. Agora, eu queria que você aprofundasse o tipo de autocrítica aí, porque tudo bem, dá para entender aqui. Autocrítica é aquela pessoa que vê a própria vida com calma e de uma maneira nua e crua.
É lógico que nessa altura dos acontecimentos, ela deve ter um mínimo de conflito. Ela já superou tudo isso, porque senão ela não vai ter essa autocrítica. Por isso que eu estou falando uma autocrítica com sinceridade, né? Que depende... A sinceridade autocrítica, quer dizer, uma franqueza total de autoavaliação, consciência metrológica. O que você acha? Isso que eu achei também, eu não sei se eu estou certo, que depende muito do gabarito da pessoa para fazer essa autocrítica. Não, nessa altura dos acontecimentos, ela já está com a verbação, né? A verbaciologia, ela é uma personalidade verbaciológica. Já ultrapassou o processo de estar mostrando quem é. Eu, por exemplo, tenho umas coisas que você acha que eu preciso mostrar mais quem eu sou? Não. Todo mundo já sabe como é que eu sou. Então, por exemplo, isso eu sou octogenário. Então, é esse povo. Eu estou estudando um processo que é meu, isso aqui hoje. É a Clíbia Rosa. Eu sou aqui com Sincobaia titular. Essa autocrítica, ela é uma pergunta meio chata, mas ela existe ad eternum, vamos dizer assim. Não. Sei lá, na escala evolutiva. A gente precisa disso. Agora, o processo todo é você saber dessomar com elegância, com bom humor, que não é fácil. Gente, é muito engraçado. Tem gente, por exemplo, que se despede de você com muito bom humor. Então, tchau, 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 faroel, etc. Tal. A morte devia ser assim, porque ninguém morre. É uma viagem, o cara vai para outro lugar, qual o problema? Depois você também vai encontrar com ele. Por exemplo, você se despede de mim e vai para Portugal. Sorrindo. Não tem nada. Sorrindo. Amanhã eu vou para lá e encontro com você. Tem que sorrir. Pessoa é isso. Agora, por que é que o povo não tem bom humor? Eu sempre achei que a morte tem que ser analisada com bom humor. Que é uma viagem igual às outras. É uma boa. Você às vezes já fez tanta coisa por aqui, vamos fazer uma viagem de renovação. E esse choque, o choque não é tão penoso assim, né? O choque. Não, o choque, isso é bobaginha perante a situação. Outra coisa, quantas milhares, para não falar milhões de vezes, você já passou por isso? Já está gabaritado, super veterano e traquejado. O choque da ressoma é pior do que o da dessoma. Quem é aqui que não está? Todo mundo está, porque todo mundo aqui são dos mais erados da Terra. Vocês são os macróbios da humanidade. A gente tinha que fazer uma festa na dessoma e um velório na ressoma, né? Agora, veja, velório, né? Devia de ser uma coisa, tem velório hoje. Aliás, na ressoma tem velório que toca com música criança, muito né? alegre, com marcha, muita alegria, o povo canta. É isso. Tem um cara, por exemplo, que sempre observou comigo, fala para mim assim, Valdo, você vai a velório? Assim, por quê? Você está sempre de branco? Assim, você vai de branco no velório? É lógico. Ninguém morre, é o máximo, a gente vai se despedir da pessoa, fez alguma experiência, vamos ver o que deu. Voltando aqui na ortotanásia, aqui, eu estava com uma pergunta assim, para o internecivista, é válido fazer ortotanásia a menos dessa condição que o senhor acabou de falar? Como é que é? Para o internecivista, é válido pensar na ortotanásia? Ou ele tem que, ele tem que pensar nisso na hora que as situações ocorrerem, se isso ocorrer, porque isso aí é exceção. Entende? Agora, vai chegar, por que não? Pode chegar uma hora, eu já tive vida aqui, eu pratiquei ortotanásia. O amparador chegou e falou, olha, está na hora, ajuda aí do seu lado, nós vamos ajudar daqui. Vamos sair daqui para deixar as energias positivas. Agora, o outro... Isso é ortotanásia. Eu já ajudei tanta gente a dessomar fora do corpo. Mas aí não é... O que é que eu não posso ajudar eu mesmo? Entendi. Isso é ortotanásia. E outro mais... Então, você pode escolher. Então é o contrário do que eu estou pensando. Então é o contrário do que eu estou pensando. É o intermissivista que tem condições de fazer a ortotanásia. Gente, né? Porque ele o intermissivista tem que ter condição de fazer qualquer coisa evolutiva e cosmoética. Se não esqueça, ele não é. Nós estamos falando aqui de quem eu tinha tem pensado que o contrário. Senão não é. Mas agora no item 2 dessa listagem, o senhor fala da autolucidez e da autopreparação para a preservação da autolucidez. Possível no choque dessomático. Para a pessoa ver tudo. Olha,
Isso aqui é igualzinho. Você sabe que a projeção consciente é uma mini morte temporária, mini dessoma temporária. Então, o que se passa? Conforme a pessoa que é muito boa, ela vê o detachment, quer dizer, o processo da saída do corpo, ela vai saindo, aquilo corporifica lá fora e ela tem noção exata disso. E ela vai, daí a pouco, ela vai comentar o soma junto. Então, a mesma coisa ocorre na dessoma. Sim, mas o que é... Então, por exemplo, se os amparadores permitirem, eu quero ver tudo que acontecer comigo, porque eu gosto de pesquisar tudo e gosto de detalhes. Quero ver. Mas o que funciona tudo que mais? acontece comigo. Vou deixar abençoando toda a matéria que me ajudou, tal. Esse burro de carga que está aqui, né, que é o corpo, né? Mas o que é mais eficaz para essa preservação? É você se condicionar mental somaticamente ou pensenicamente? Não, que é você desde já ter autolucidez. Por sinal, a palavra autolucidez é que tem mais nesse verbete. Parece que eu falei nela aqui 4 vezes. Eu não contei, mas acho que tem 4 vezes aqui. Por isso então, que é a autolucidez preservação. é que é importante. Sob certo aspecto, se eu fosse olhar certas coisas aqui, a gente poderia falar muito também sobre lucidologia, que é muito importante. Agora, eu falo aqui, na interdisciplinologia, eu falo na logicologia, na holomaturologia, autocriteriologia, tudo, tem tudo aí. Está escrito aqui mesmo, é preservação da autolucidez. Então, você tem que ter autolucidez para preservar ela até a audição. Sem autolucidez não vai, né? Por exemplo, a projeciologia é toda baseada em autolucidez. O que adianta a projeção semiconsciente ou a projeção inconsciente? Não adianta nada. Você tem que ter uma projeção lúcida, projeção consciencial humana, lúcida. Professor Waldo, nessa lógica da Rosa, tem o item 4, que é a bitanatose. E você coloca a predisposição pessoal. Essa predisposição é por causa da lucidez ou tem outros fatores? Não, a hora que você viu que você saiu do corpo, com essa situação total, assim, tudo clara, lúcida, evidente, autoconsciente, você está fazendo a primeira e a segunda dessoma simultaneamente. É a bitanatose. Eu sei, mas essa... Está feito. Essa predisposição... Outra coisa, é o que aconteceu com o nosso Muscoff lá, Sérgio. É aquilo. Eu penso que aqui, um monte de vocês, muitos de vocês, estão preparados para isso. Entende? Agora, gente, a primeira coisa que eu quero lembrar hoje, falando aqui nesse assunto, é o seguinte: esqueça a bobajada de morte, né? Chega disso. Aquele negócio da foice, a besteirada que tem sobre morte. Vocês já não estão assim saturados com isso, não? Manda uma banana para essas bobajadas todas do nosso passado. Que é isso? Chega! Chega de foice. O processo nosso é ver isso com naturalidade. Mudança perde dimensão, uma viagemzinha acabou. E outra coisa, pensem, quantas milhares de vezes nós já não passamos por isso? O problema é a estrada, pode ter pedregulho, pode ter buraco. Você está bobeando. É esse que é o problema. A estrada é a mesma, é mudança de dimensão. Agora, escuta, vocês vão desenvolvendo o parapsiquismo. Toda vez que você está vendo consciência aqui desse jeito, é só mudar a posição com ela ali. Você vai ficar igual ela, bobagem. Quer dizer, eu acho os processos da morte os mais burros que existem na face da Terra. Por exemplo, uma das bobagens maiores que eu acho: americano não gosta que fale em morte na hora que está almoçando ou comendo, na mesa. Isso é da cultura deles. Quer dizer, mentalidade de passarinho. Está entendendo como é que é? Não dá. Eu não entendo isso. Desde rapazinho não entendia por causa das minhas retrocognições, lembrando daquele negócio todo. Nunca tive medo de nada, mas também não abuso. Olho tudo como é que é. Mas não vou passar da conta disso. Como é que fica? A chave é a lucidez, né? Em todo o processo aí da dessoma. Agora, eu defendo a vida do meu corpo. Eu não quero morrer assim sem mais nem menos. Eu quero saber tudo o que acontece. Eu vou morrer sabendo por quê. Isso é muito importante. Então é isso que eu estou falando. Agora, gente, esqueça
aquela morte com a caveira. E... Isso é besteira. Professor, quanto ao planejamento da dessoma, por exemplo, a pessoa tem uma certa preocupação no meu caso, eu moro sozinha. Então, de dessomar e só me encontrar daqui 2, 3 dias. Isso tem a ver com medo? Porque eu não tinha isso quando eu morava com a família. Não interessa daqui 3 dias ou se daqui um século, se está fedendo ou se está perfumado. Não interessa, acabou. Banana para o corpo nessa hora. Não é preocupação com o corpo, preocupação do trabalho que eu vou dar para as pessoas. Trabalho, minha filha. Você então, o que você está esperando? Por que não vai viver com os outros já? Aí, no caso... Para que é que você mora sozinha? Você está errada. Professor, errada e incoerente. Se você tem problema de dar trabalho para os outros, por que é que você não vai viver com os outros já? Está incoerente. Lógica é lógica. Na minha terra, Rosa, não tem saída para isso. Você está encantuada. Professor, nem sempre é tão possível assim. Mas então eu acho o seguinte, como o senhor faz viver eternamente em planejamento, digamos assim, já uma pastinha com os documentos da certidões. Certo. Outra coisa, vê se você vai dar os órgãos, você vai dar, vê se você quer ser cremada ou enterrada. Se vai ser cremada, o que vai fazer com as cinzas, que esse negócio às vezes pode ajudar e pode piorar o lugar, etc. Isso tem que ver. Então, professor, isso está rindo, mas é lógico. A gente tem que pensar nisso. Acho que na velhice é uma das maiores preocupações que a gente tem. Eu acho uma bobagem isso tudo. Eu acho. Gente, olha a cara do Arlindo. Eu sou contra mausoléu, sou contra isso tudo, sou 100% favorável à cremação. Tem isso tudo. Obrigada, professor. O Arlindo virou o olho para um lado, para o outro. Olha, qualquer coisa vamos fazer aí uma pesquisa de opinião para ver quem é que quer viver com você, como é que está essa situação, para você não ficar sozinho, para acabar a preocupação dela com a dessoma. Mas... Professor Baldo. Obrigada, professor. Na taxologia, página 11, os itens 7 e 3. Sim. 7. Desapego inteligente, a serenidade para a desconexão integral na hora justa. É o desapego inteligente. Quer dizer, prepare-se para você dessomar daqui 1 minuto. E toma conta do seu corpo para você dessomar com 200 anos. Agora, qual é o próximo que você quer? Era o 13. No caso que o senhor comenta nessa oportunidade que teve uma dessoma e na hora não considerou que era isso. Achou que estava projetado. Você comentou. Sim, tem disso, tem gente boboca, né? Tem gente que confunde tudo. E nesse caso, o que aconteceu? Confusão, ele vai cair, né? Vai cair a ficha. Isso faz parte do serviço. Nós não precisamos disso mais. Agora, 13, reconciliação. A determinação na resolução afetiva desassediante. Quer dizer, você já abençoou todo mundo, não tem mais conflito com ninguém da sua parte, tem gente que não te entende, tem gente que até desafeta seu, mas o problema é dele, você não conserva aquilo, você não tem mais nada, você já abençoou todo mundo. Aqueles que você já tinha que dar, banana você já deu, todo o bananal já foi feito, você já abençoou todo mundo, está tudo em paz, você está pacificado. Agora, a minha vida atualmente é assim, eu já estou preparado para isso. Mas agora, nos oitentinhas, é preciso, né? Oitentinha, viu? A verdade, oitentinha. Eu estou no oitentinha. Eu pensava a respeito disso, professor, a importância da autocognição, né? Autocognição a respeito dos ciclos, da seriexia, que para a pessoa posicionar-se assim. Né? Não, o problema é você ter a dessoma e liquidar com o corpo imediatamente, e ao mesmo tempo você ter a segunda dessoma. Alcançar a autolucidez maior fora do corpo. E numa boa, sorrindo. E outra coisa, cuidado com
a Euforex, que isso aí é negativo. Eu já vi vários amigos meus que tiveram Euforex. Um que estava com Euforex era o Chico Xavier, quando ele chegou aqui, depois que ele dessomou. Professor, essa Euforex pode ser promovida, por exemplo, aqui, o item 11, pontualidade? Pontualidade. Mega GESCOM publicada. O encaminhamento do auto-revezamento existencial. Então, por exemplo, você dessomou, alcançou a lucidez, você logo vai querer saber. Eu vou trazer depois um verbete aqui que eu expliquei que a pessoa vai fazer. Professor, tem uma opção de dados que a pessoa pode saber. Eu vou dar as dicas todas avançadinhas. O 11 tem isso, não tem livro nenhum. Pontualidade também faz parte. Faz parte. Pontualidade. Tem uma série de condições aí que a pessoa pode chegar lá. A manutenção do serviço em dia. Então ela tem que começar a ver. Primeira coisa é vocês lembrarem o seguinte, eu vou repetir aquilo que eu falei para minha amiga lá de São Paulo. O caso é esse. Vocês, a maioria de vocês, e você que tem que reconhecer isso. Você reconhece que você é intermissivista. Na condição de intermissivista, você reconhece que você é uma mini peça de um maxi-mecanismo? Você reconhece o seu CMP? Então, a hora que você vê que você está lúcido, fora do corpo, você logo vai querer saber. Opa, quais são as horas do dia? Já estou aqui, preparado para outra tarefa. O que vocês têm aí? Vamos ver isso. Você está entendendo? Esse é que é o caminho. Agora, o que é que se faz com isso? É acabar com toda a parafernália de besteirada multimilenar sobre a morte e a dessoma. Acabar com isso. Olhar isso com a maior naturalidade, com a evidência clara e ver como é que é. Agora, é lógico, se a pessoa tem ainda um egão grandão, ela não vai se sentir bem com isso, porque a dessoma é um insulto para aquela pessoa. Ela não se sente bem. Como é que querem acabar comigo? E outra coisa, uma pessoa dessa, ela não tem noção das coisas, ela nunca vai saber que está na hora de morrer. Então ela morre de uma hora para outra, abruptamente, fica danada da vida. Eu já vi isso tudo fora do corpo. Os autorrevezamentos também. Os autorrevezamentos vão promovendo isso. Você entendeu, né? Sim. Obrigada. Professor Valdo, eu estou assim, vivendo... Eu estou passando por uma experiência dessa com meu pai agora. Ele está com 83 anos, num câncer terminal. Não chegou à Conscienciologia, mas é muito interessante o processo dele, porque ele colocou a vida dele em ordem. Assim, ao ponto de ter... preparado, então, completamente, assim, recebeu toda a família, super limpo. Quer dizer que acertou ele vai de primeira classe. Ele vai de primeira classe. Acertou todos os imóveis dele. Chama primeira ele classe. Chamou minha filha, que é advogada, fez o testamento dele, porque ele falou, eu quero deixar a sua mãe tranquila. Ele tinha um desses carros grandes, as peruas grandes, porque ele tinha um sítio que ele vendeu, porque ele não dá mais conta de tocar, e nem a minha mãe. Comprou um carro menor, porque ela precisa guiar, ela guia, ela tem 70 e poucos anos, mas ela guia. Então, está tudo certo. Assim, tá dando, limpo, agora, está limpo. dando exemplo para a família inteira. Hein? Fala com o povo para o urubu observar isso aí. E muito interessante. É exemplo. E assim, sem essa lucidez da Conscienciologia, mas assim, tranquilo. Ele disse que agora ele pode ir tranquilo. Fez tudo, deixou tudo em ordem. Muito bom. Isso aqui é uma vida útil, vida clara, objetiva. Né? Mas sem dúvida. E outra coisa, explícita, quer dizer, glasnost, transparente. Isso é muito positivo. Essa é bem interessante porque ilustra, né? Professor pode Valdo, falar. Eu queria só um esclarecimento. Na página 11, item 8, doação de órgãos, a decisão pela derradeira assistência somática. É porque, como se sabe, para se doar um órgão, o cérebro tem que parar, né? A atividade, mas o coração tem que continuar batendo. E é retirado esses órgãos só nessa condição. Não, mas olha aqui. Se a cabeça já houve morte cerebral, esquece do resto. Já dessomou, não tem jeito de voltar atrás, não. Isso é bobagem. Doa os órgãos. Isso é uma coisa muito positiva. Agora, eu não desejo aqui que ninguém vai dessomar precisando de doar muito órgão. Eu quero que vocês usem tudo que vocês têm. Até o final, até o último berro do boi, até o último detalhe. Entende? Isso seria o ideal. Entende?
Então, a hora que você vai doar os órgãos, assim, não, aí não tem mais nada, está tudo usado demais, não presta. Então, isso tem que ver. Valdo? Sim, pode falar. Na fatologia, na primeira linha, você podia, esse segundo item, as atitudes sociais estigmatizadas perante o descarte do soma. Qual é o senhor pode falar qual é a relação com esse posicionamento? Por exemplo, eu vou só te falar uma coisa. Na Uberaba, durante uma boa temporada, foi criado o culto das flores lá, de doação de cordéis de flores. Então, o que se passa? A hora que começou aquilo, então eles pediram o culto da assistência. O culto da assistência era o seguinte: a pessoa não devia de mandar flores, não devia de mandar nada quando a pessoa morreu. Sim. Ela mandava o dinheiro que eles iam assistir as pessoas que aquela pessoa que morreu gostava. Assistir aqueles que eram necessitados. Então, por exemplo, uma mulher morreu e ela gostava de assistir as crianças das favelas. Então, eles mandavam o dinheiro, eles pegavam aquele dinheiro, compravam as coisas e levavam para as crianças da favela. Esse que era o culto da assistência. Durante muito tempo, não se permitia mandar flores, sabe, coroas de flores, aquela coisa toda para a pessoa que morreu. Deu dinheiro que a pessoa compra e distribui em nome dela. Agora, isso não pegou. Com o tempo, as religiões, sei lá o que foi, entraram nisso aí. Mas tinha uma turma que já fazia isso. Inclusive, tinha gente da maçonaria, tinha gente espírita que fazia isso. Eu mesmo ajudei muita gente a fazer esse culto da assistência, que é uma grande coisa para ajudar os outros. Isso tudo está dentro disso que é aqui, ó, atitude social estigmatizada perante o descarte do soma. É uma besteirada esse negócio de tanta flor, as bobagens de velório. E outra coisa, o ideal é mesmo fazer, cremar tudo, queimar, porque não vai ajudar. Não vai pegar bicho nenhum nos outros, se a pessoa tem... Lembre-se, nós temos quantos bichos? 100 trilhões de bactérias. E a maioria do trato gastrointestinal, você sabe. A maioria. Está tudo aí. Então, isso tudo aí é uma beleza. De vez em quando, ajudar, porque você dessoma, ajudando a dessoma e a evolução de um monte de bichinho. Isso ajuda. Tem mais uma, professor. Sim. Agora é na quarta linha, de baixo para cima. Na fatologia também. Sim. A escolha corajosa pelo pioneirismo evolutivo. Da reeducaciologia. O problema é o seguinte, veja bem. Esses dias mesmo eu falei aqui que o Brasil precisa de uma porção de renovação das leis. Jurídica, política, econômica, etc. Tal. Isso é reeducação. Agora, o Brasil está longe da reeducação. A própria educação está tudo furada. Agora, o que se passa? Aqui é a escolha corajosa pelo pioneirismo evolutivo da reeducaciologia. Então, é mandar aquela banana para a barca, ou arca, ou vários nomes. Caronte. Aqueles dão para o nome da morte, aquela da foice. Caronte. Acabar com isso. Pois é. Professor. Agora, gente, isso tudo é preciso fazer umas piadas de acabar com essa coisa toda. Agora, a gente tem que fazer piada fora do funeral. No funeral não dá, porque é da educação, porque o povo é tudo bitolado. Então tem que fazer antes que a pessoa morra. Eu já fiz muita piada com a pessoa que está lá, que está desenganada, e ela está consciente. Então a gente conversa, fala, melhora o ambiente, vê como é que é, para mostrar hilaridade no assunto. Você está entendendo? Do ponto de vista da passagem para outra dimensão. Então, professor, naturalidade. Professor, a rigor, todos nós que estamos conscientes, nós estamos na situação pré. Todo mundo é pré. A hora que você começa a viver aqui, você começa a morrer. Isso. Quem começa a viver, começa a morrer. Fim de papo. Todo mundo é assim. Isso não vai mudar. Qual é o problema? Nenhum problema. Então vamos entender isso com bom humor, com fair play. E outra coisa, com banana piquenique, falando na vovozinha, rindo um bocado da gente mesmo, das nossas bobagens. Apesar de tudo, né, professor?
Não, apesar, né? Não tem aquela música lá? É? Apesar de você, Chico Buarque, né? É o Chico Buarque. Isso é da área dela, apesar Essa de você, música processo político. É uma situação do Chico Buarque. Bem específica. Ele estava falando você, na realidade, estava falando da ditadura militar. E a ditadura demorou muito a perceber que era uma crítica musical. Não era uma música aberta. Todo mundo estava bitolado. Sim. A pessoa chega no poder, aquilo ela fica grogue, ela não raciocina bem, acaba a lucidez. Muitos desses foi isso. O processo foi isso. Amanhã vai ser outro dia, né, professor? Amanhã será outro dia. E está sendo, né? De modo que eu confio em vocês com a dessoma de vocês. Todo mundo está preparado para morrer aqui? É uma boa pergunta, né? Vocês estão preparados? Outra coisa, vocês são jovens, vocês têm muito trabalho pela frente. Tem que conservar isso. Viu, Felipe? Presta atenção. Aqui, ó, tem 2 Filipes aqui, jovens. Olha bem isso aí, como é que fica. Vocês têm que conservar esse nível até chegar nos 100 anos. Está todo mundo vivendo com 100 anos, como é que vocês ficam? Está danado, hein? Você ainda tem muito, você não está nem na metade. Tem que conservar isso aí. Para essa preparação, se precisa trabalhar muito com o fixador psicofisiológico, que precisa consciência, né? Não, precisa de ter lucidez. Se tem, tudo melhor. O Nostradamus tinha esse posicionamento pré-dessomático? Tinha, mas ele fez uma opção de coisa devido ao processo da época. Então, a primeira coisa que ele pediu é o seguinte: não me enterrem. Coloca num caixão e deixa o caixão em pé, para ninguém pisar em cima. Foi só para chatear, né? E ele fez isso mesmo, para ele conservar o corpo dele, o cadáver, dentro de um caixão, um ataúde, em pé. Não tinha jeito de ninguém pisar nele. Ele não queria ser pisado por alguma coisa. Agora, isso era uma espécie assim de simpatia da época, umas coisas lá. Processo da época. Interessante. Agora, ó, vocês cremando é melhor, porque espalha, ninguém sabe onde é que você fica depois. Cinza. Cinza é uma beleza. Veio das cinzas, volta a cinza. Veio do pó, volta ao pó. Mas fala. Não, tem um sinergismo aqui, o primeiro sinergismo que eu não entendi bem, que é o sinergismo intelecção e experimentação. Se a gente está falando de dessoma, eu queria entender esse contexto aqui. Essa intelecção e experimentação. Você tem que ter intelecção, que é a compreensão da situação, para você experimentar a morte de uma maneira positiva. Senão vai ficar igual aquele cara para mim. Valda, a única coisa que eu quero é o seguinte: eu queria que quando eu morresse, eles me vestissem e depois colocassem um guarda-pó. Eu falei, por quê? Porque eu vou voltar ao pó, então já tem um guarda-pó. Cada um tem as suas manias, né? Cada um faz o que pode. O que vai fazer? Quem é que quer ter um guarda-pó aí? Então tem que colocar lá. Né? Eu queria saber o seguinte: qual que é a técnica para controlar a euforex? A técnica é autolucidez com bastante equilíbrio, mas isso não adianta pensar lá. Você tem que começar a fazer isso aqui. Aí vem aqueles 10 itens que eu já falei aqui, aqueles bravos. Vamos ver se a gente repete tudo aqui. Sobrepairamento, equilibriologia, auto-harmoniologia, que mais que tem? Incorruptibilidade. Outra coisa, não ter conflitividade, auto-inconflitividade. Entende? E a base de tudo isso é o sobrepairamento. Ao todo são os 10 itens. Isso é que a pessoa tem que ter. Aí entra autolucidologia. Entende? Autopriorologia. Isso já avançou. E a coisa vai. Então nós temos que começar a pensar nisso agora, para evitar lá.
Agora, eu vou trazer um verbete aqui que eu dou mais detalhes sobre esse assunto. Aquilo que a gente pensa hoje do assunto. Resumindo, vai levar mais umas 100 vidas para a gente conseguir controlar o Euforex. Agora, como é que é? Vai levar mais umas 100 vidas para conseguir... Não, eu acho que a maioria aqui já consegue isso. Já tem muita gente aqui com muito equilíbrio. Não é assim, não. O voluntariado, gente, devido ao processo de ter emanado ou sido detonado pelo curso intermissivo, ele aciona demais o processo da evolução da pessoa. Ela entra nova condição, as prioridades ampliam demais, a pessoa melhora, ela muda. O negócio é muito mais sério. Agora a gente tem que ter confiança nisso. Confiança, isso é sério. Eu acho que a maioria aqui está caminhando para isso. Nós estamos aumentando o nível de confiança, autoconfiança naquilo que nós fazemos. Eu fiquei pensando assim, a ressoma, eu estou pensando no processo da linha evolutiva. Então, eu sempre achei que a ressoma, na linha evolutiva, você fazia várias ressomas para, no processo de você recuperar o cons, você fixar melhor a sua memória e vai evoluindo. Qual é o papel da dessoma nesse processo evolutivo? É o voltar para casa, mas o que é? Nós temos 2 choques conscienciais. O choque do renascimento e o choque da dessoma. Esses choques, com o passar do tempo, eles ficam sem valor, se minimiza, eles não pegam mais, então eles deixam de ser choque, é apenas uma passagem. Por exemplo, tem gente que vai fazer uma viagem, por exemplo, a New York, ela tem um choque na hora que chega na cidade. Começa a olhar, é o rubberneck que chama, pescoço de borracha. Começa a ver, fica assim, sabe, para ver os prédios, aquele negócio, que ela não está acostumada. Ela saiu lá de São Bento, ali, ou da fazenda, não sei de quê, né? Então, eu poderia pensar, então, que esse movimento de ressoma, dessoma, o grande aprendizado é a manutenção da lucidez contínua aí, que você vai chegar na evolução total. O problema nosso evolutivo é a manutenção da lucidez. Esse é o caminho que abre a porta da serenologia. Tudo isso, esses 10 itens que eu estava falando com a Grace, é o caminho para abrir, é a soleira da porta da serenologia. Então, esse restringimento é só um exercício, é um para-exercício para você fazer esse exercício de manter a lucidez. Eu acho que da agora para frente, nessa vida, vocês têm que pensar demais nesses itens. De regularização da lucidez, né? Começa pelo sobrepairamento. Tem que fazer uma curva de nível. A imperturbabilidade. A palavra que eu uso mais nesse caso aí é imperturbabilidade. É aquela noção de curva de nível, né? Cada um tem a sua curva de nível, né? Mas é uma curva de nível fixada por cima, nivela por cima. Nada, não fica na sarjeta. Quer dizer, aqui vai ficar no mínimo lá em cima. Sai daqui. Não fica aqui. O serenão deve ser essa curva de nível degenerada no ponto. Né, lá no... Agora, aqui tem uma pergunta aqui dos Estados Unidos. Gostaria que me ajudasse a entender algumas coisas que andam me acontecendo. Em 50 dias sofri 3 acidentes de carro, sendo que o primeiro foi sério, pois fraturei uma costela, um dente e tive hematomas por todo o corpo. Ele foi causado por uma adolescente que cortou a minha frente, sem ter dado chance nem mesmo de frear o carro. O segundo acidente, quase um mês depois, um homem não conseguiu frear o carro e bateu no meu. Essa semana, na terça-feira, tive outro acidente. Uma mulher furou o sinal e bateu do lado direito do meu carro. Nos 3 acidentes eu estava sozinha. Sou uma pessoa muito otimista, que procura sempre ver o lado bom das coisas. Sinto muito amparada, mas será que diretamente estou atraindo isso? Como posso entender tudo isso? Você me perdoa, mas está assim, aqui não tem jeito. Em 50 dias, 3 acidentes desses, que a culpa não foi sua, mostra que os assediadores não estão podendo pegar você, estão tentando pegar seu carro. A primeira coisa, seu carro veio de onde? Passou na mão de quem? Às vezes as energias do carro são negativas, elas atraem. Entende? Às vezes fizeram um despacho. Eu já vi cara que o cara fez despacho e deixou dentro do carro. Aquilo toda hora está acontecendo coisa por causa das energias negativas. Agora, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: você está vivendo num lugar aí nos Estados Unidos que o povo é tudo
é ruim de roda. Então tem que dar um jeito, você tem que mudar isso também. Outra coisa, passe uma temporada andando de ônibus, vamos ver o que acontece. Ou de subway, eu não sei onde é que ela mora aqui. Para ver o que é. Se você tiver algum acidente lá, você já vai descartar o processo do carro. Entende? Anda aí 3 dias de ônibus. Se não houve nada, mostra que o carro não tem nada a ver com isso. Então o processo é extrafísico mesmo. Agora, é bom você tomar a medida disso. Você não falou aqui. Eu te pergunto, você sabe mexer com o estado vibracional? Seria bom começar a mexer com isso. Uma outra coisa, você é ectoplasta? Como é que é isso? Te de ver como é que são as suas energias. Porque o ectoplasta, às vezes, se ele não tiver cuidado, ele atrai mesmo, não tem saída. O processo é forte, é bravo. Agora, o que eu vejo mais sério no caso dela aqui, é que em 50 dias, 3 casos desses, sendo que ela não teve culpa de nada. Isso aí é terrível. Isso mostra que o processo, eles querem acabar com ela. Tem alguma coisa. E não estão podendo atingir diretamente. Eles estão fazendo por tabela, entende? Indiretamente. O senhor poderia relatar, dentro da sua experimentação, a consciência permaneceu por mais tempo em estado parapsicótico pós-dessomático? E qual a parateca utilizada para retirar desse ambientex patológico? Obrigado e parabéns pelo verbete. Aqui, ó, me deram parabéns aqui, viu, Tânia? Estou imitando você. O caso todo é o seguinte. Se você for à baratrosfera, você vai ver gente que está lá há séculos, tudo alterado. Então isso aí é um negócio mais sério que tem. Agora, o total disso eu não sei. Para mim, deve ter gente que está assim há 1 milênio. Agora, muitos desses é que estão sendo mandados, né, para outro lugar, que é a transmigração, vão para outro planeta. De modo que essas coisas ocorrem sim. Agora, hoje, a tendência é diminuir isso tudo, porque eles não estão deixando. Porque eles estão tirando essas coisas antigas todas, então eles não estão deixando acontecer coisa nova. Eles tomam uma medida nova, estão dando um jeito de despertar o povo todo. Agora, pensa bem na paracomatose desse povo. Esses paracomatoses ficam, ó. O negócio vai. É comum o principal assediador de uma pessoa ressomar como filho ou filha dela? Em muitos casos, tem muitos casos assim, eu já vi alguns casos. Digo isso porque agora estou percebendo que meus irmãos e sobrinhos e amigos e filhos de amigos, a semelhança comportamental antes deles nascerem. Você está vendo isso aí, eu já vi muito isso aí. Acontece nas melhores famílias. Olha, lembre-se, ninguém perde ninguém. Existe a lei da inseparabilidade grupo kármico. Então, aquilo que você deve, vem para a sua mão. Aquilo que eles devem para você, a coisa vem para a sua mão também. Então, a vida faz parte disso. E ninguém perde ninguém, todo mundo está junto. Ultimamente venho sonhando que cai em um buraco e sou enterrada. Sinto toda a sensação de peso na areia sobre mim. Quando minha respiração acaba, vejo que nada aconteceu. Me vejo viva e reclamando com as pessoas porque não me salvaram. Poderia me explicar sobre isso? Isso você pode estar tendo aí uma retrocognição. Essa pessoa é do Equador, sabe? Então você vê, você está aí com o sol quente. Vamos mexer com as energias debaixo do sol. Faz parte do serviço. Professor. Viva o Equador. Né? Aqui no B. Na página... eu risquei em cima. Na página 9, em trinomiologia, o primeiro trinômio, por favor. O trinômio é autodiscernimento, fato e interpretação. Isso. A coisa mais séria é a pessoa ter autodiscernimento, ou seja, a lucidez para analisar as coisas. Isso é que é a hermenêutica, a exegética, a análise, etc., e a síntese. Agora, então você pega o fato com sua lucidez e faz a interpretação. A hermenêutica, isso aqui é o resumo da hermenêutica. Certo, mas aí, então, depois da interpretação do fato, eu tenho a experimentação. Eu vou experimentar e vou ter os resultados. O que eu gostaria de compreender a Rosa trouxe antes a questão da aquisição de cons, neocons. Os trafores que a gente vai adquirindo e vai qualificando. Quando é que realmente a pessoa consegue adquirir, trazer a partir do paracérebro e ficar aquilo sistematizado? Quando os resultados já são tranquilos, já são contínuos? É o processo daquela linha. Autodiscernimento, TENEPS, OFIEX, espertologia, semiconsciência, complexo, tudo isso.
É por aí que a coisa melhora. O senhor pode Qual o seu nível de autolucidez? Você ainda está com muito conflito na sua vida? Você tem muito autoconflito, conflito com você mesma? Você ainda está muito ávida para realizar alguma coisa que você ainda não conseguiu? Qual o seu sonho de horário de consumo mais sério? Ainda existe isso? Ou você já mandou tudo para o escambau? Isso tudo é que é importante. É isso aí que mostra a lucidez da pessoa. Sim. É equilibriologia que eu estava falando, harmoniologia íntima. Sim. Valdo. Deixa eu fazer uma outra pergunta nessa linha, professor. Por exemplo, existem cons que a pessoa nunca obteve, nunca teve antes, em vidas passadas. Vamos imaginar. O quê? Cons que a pessoa nunca teve, então na verdade ela não vai recuperar, Nunca. ela vai São os cons mágicos, adquirir. aquilo que nós chamamos mega con. Certo. Então, por exemplo, você sentir a euforia de um serenão. Você ainda não teve isso. Se é uma pré-serenona, eu sou um pré-serenona, a gente não sabe o que é isso. É sobre essa aquisição de cons magnos. Então vamos fazer força. É da pré-serenona que nasce a serenona. Você já está com um jeito de serenona. É a Fafá serenona. Vamos entrar nessa, é por aí. Valdo, no contexto do tema do posicionamento predessomático, o senhor acredita que a publicação do Avesso do Balzac contemporâneo pelo Osmar Ramos tenha sido um fator positivo para esse posicionamento dele nesse processo? Para ele foi bom, né? Ele mostrou aí um exemplo impressionante de paciência para cuidar de um processo que estava lá esquecido dentro de um romance que é psicografado. Quer dizer, ele teve muita coragem, muita força. Ele e ela, a dona Virgínia também, a senhora dele. A senhora dele tem 83 anos. E ela está firme, depois da dessoma do Osmar. E outra coisa, ela vai terminar o que está faltando, o dicionário em francês sobre o livro que o Osmar começou. Ela falou isso anteontem. Ela vai terminar, por ela. Ela também entende bem de francês, é psicóloga, conhece essas coisas todas igual ele. Ela vai terminar o trabalho do marido. Um exemplo. Agora, o Osmar era fora de série, uma cabeça. Eu, para mim, era o maior cara, o maior balzaquista que havia. Quer dizer, o cara que mais entendia de Balzac estava vivo. Entende? O Paulo Rona, na época dele, no Brasil, era o maior. Agora, eu acho que o Osmar sabia mais que até os franceses que estudam Balzac hoje. É muito detalhe das coisas dele, que ele andou examinando, são muitos anos estudando isso, entende? Divide o livro. Ele adentrou dentro do processo, ele foi longe, entende? Teve uma visão, uma cosvisão do assunto violenta, que ninguém nunca teve antes. Agora, isso aí ajuda porque ele esteve estudando e deixou muita pulga atrás da orelha do povo todo, né? O próprio Paulo Rony queria, que ele morreu logo. Ele queria até me encontrar para ver quem eu era. Falei assim, não, o cara que escreveu esse livro conhecia Balzac demais. Não é que é isso. Então o Osmar mesmo falou, não, mas não é assim. Outra coisa, eu tinha 30 anos naquela ocasião, né? Não tinha tanta experiência nem nada, nem tinha lido os livros todos do Balzac, conhecia por cima, mas não sabia, porque literatura, para mim, aqui, ó, eu dava banana para isso. Meu negócio sempre foi estudo técnico, ciência, coisa mais séria, os parafenômenos. Agora, depois que eu recebi o livro, aí sim, me deram a coleção dos livros do Balzac. Aí eu fui ver alguma coisa curiosa para eu ver como é que era. Mas eu não sabia muita coisa do próprio livro. A hora que ele veio e trouxe para mim, depois de 7 anos estudando em cima do livro, ele me mostrou, falou assim, Bola, eu sou o marido enganado, sou o último a saber. Eu não sabia que tinha estudo no livro. Aí eu comecei a ver o romance que eu recebi. Foi aí que eu fui ler com calma, para ver como é que é. Aí eu comecei a ler, Bola, mas tem até mais do que isso que você falou. Devido aos processos que tem lá, os tropos, as imagens, a condição que o Balzac colocou. Agora, o que eu acho intrigante, Paulo, é que mesmo tendo produzido essa obra formidável, e ter até se
contradizido na primeira impressão que ele tinha de ser o pastiche. Nas conversas poucas que eu tive com ele, eu observava que ele não, com um paradigma consciencial, ele lidava de uma maneira ainda desconfiada, de uma forma que não... apesar de perceber a veracidade da obra, ele ainda... Agora, no início ele era encabulado com uma série de coisas que ele achava que aquilo era besteira. Com o passar do tempo ele foi aprofundando e viu, não teve nada para poder desancar com o processo do livro. Ele me falou isso. Agora, mesmo depois, a primeira vez que nós conversamos, que ele levou os originais para eu ler, ele ainda tinha dúvidas sobre uma opção de coisa. Agora, eu mesmo já falei para ele que o livro, a primeira edição, por exemplo, já tinha umas coisas que estavam até erradas. Estava faltando palavra em certos lugares, que foi impresso lá em Beraba. Entende? Tudo isso, ele falou assim, não, mas tudo aí foi bobagem. Não tem nada disso. Agora, os detalhes que ele entrou são impressionantes. Agora, o livro, por exemplo, o livro está cheio de macete. O ideal seria, como eu já falei para algumas pessoas, essas pessoas que são interessadas em ver o autorrevezamento. O livro ajuda quem for estudar o autorrevezamento. Pelo seguinte, devido à técnica do detalhamento, o problema de colocar o entrelinhamento. O Balzac fez isso, ele fez entrelinhamento no romance inteiro. Então, por exemplo, lá não tem praticamente nenhuma data. No entanto, todo o texto está datado. Como é que ele fez? Pelo entrelinhamento. De que modo que é? A hora que aparece um passarinho cantando, naquele lugar, naquela época do ano, só pode ser um passarinho tal mesmo. Então, você pode olhar quando é que foi. Na hora que falamos um determinado assunto, fala assim, não, esse assunto só pode ser no ano tal. Senão, não. Então, com isso, ele viu o alcance da cronologia, o timeline underground, subjacente no texto do livro, nas entrelinhas. Então, ele colocou toda a datação do livro, do início ao fim. Isso é impressionante. Agora, se a pessoa for examinar, então, o romance, depois ver os livros que ele escreveu sobre o romance, a pessoa vai entender o problema do entrelinhamento que eu falo. Você está entendendo? Agora, eu mesmo, quando ele trouxe os dados para mim, eu fui estudar isso para ver se ampliava a minha visão do entrelinhamento. Agora, o Balzac fez isso, então, indiretamente, você pode fazer tudo aquilo, examinar tudo como ele fez. Isso é o autorrevezamento, você está trabalhando para a próxima vida. Esse entrelinhamento já era influência do Zéfiro? É o quê? Esse entrelinhamento da obra do Balzac já era influência do Zéfiro? Eu acho que sim, pelo seguinte, isso aí é ele que me falou, o nosso amigo Osmar. Ele falou assim, não, eu acho que aí tem umas influências suas, porque você já tinha muita experiência de parapsiquismo e ajudou a situação dele. E outra coisa, eu recebi o livro, não foi bem psicografado, foi pangráfico. O livro foi pela pangrafia, porque muita coisa eu sabia o que tinha acontecido, como é que era, de que modo que é. E outra coisa, devido o Zé ter contato com ele, aquilo estava tudo junto. Então isso ajudou muito. Gente, eu tinha 30 anos, trabalhando sem parar, para estudar outras coisas que não tinha nada que ver com literatura. Eu vou escrever agora um romance, aquilo é totalmente fora de série. Agora, para mim, você está entendendo? Fora do esquadro. A mesma coisa era o processo de poesia. Agora, eu já tinha recebido poesia de tudo quanto é jeito, porque eu comecei com a psicografia através do romance, um soneto alexandrino que estava perfeito. Quer dizer, só aquilo me abalou demais. Eu levei o negócio a sério. Então, eu falei assim, bolas, eu preciso lembrar agora o que é que eu já mexi com literatura, porque eu já devo ter dominado isso tudo. Aí eu comecei a lembrar, realmente, eu tinha trabalhado com isso. Poesia, prosa, o diabo, por isso que é que tem. Eu tenho livros psicografados de tudo quanto é jeito. Tem conto, tem poesia, tem soneto, tem poema, tem romance, tem narrativa de tudo quanto é jeito, tudo eu recebi. Porque a hora que eu vi o alcance daquilo, as minhas retrocognições aumentaram, eu tive muito mais confiança em mim. Aí eu falava com as consciências, pode vir, então firme.
Aí ela vinha, a gente observava. Outra coisa, eu comecei a fazer aquilo que a turma começou a me orientar, né? Faça a revisão final, não deixe ninguém fazer isso. Então eu tive muito mais confiança em mim, até para fazer a revisão final. Até hoje eu tenho mais confiança em mim. Você veja que raramente me dá alguma coisa que eu não faço uma revisãozinha. Por exemplo, isso que eu fiz aí, essas 4 coisas, estava certo? Ela me deu 3 páginas, eu vi 4 coisas, achou que está certo. Você está entendendo? Isso é revisão. Agora, isso tudo o que é? O passado, é o Zéfiro. Agora, a pangrafia, ela de uma forma ou de outra, existe uma influência maior do A pangrafia engole totalmente a psicografia. Não dá nem para comparar. É 1 para 1000. Você pensa bem, a psicografia vem lá. A consciência comunicante pega você, paracérebro, pega aqui e começa a vir no mecanismo que você escreve. Se você é canhoto, o negócio é por aqui. Se é destro, é por aqui. E o negócio vai. E aquele negócio vai. Ali. Quase sempre tem um amparador quando o ambiente é bom. Então, aquela consciência fica pulando corda. Entre o amparador e você. Ali no meio. Isso é que é o processo. Agora veja, na pangrafia já não é assim. Na hora que chega, dá o plot. Quer dizer, dá um enredo. Dá o script. O cenário. A história. Aquilo começa a vir. Você começa a ver o episódio, o que é? Daí a pouco, todos os fenômenos parapsíquicos que envolvem aquilo com você. Aí você tem clarividência do processo, você vê a sua afinidade com aquilo, você vê se aquilo que está baseado em fatos, se você tem relação com aquele povo, que relação que é que você tem? Uma loucura. Então, você revivencia tudo. Entendeu como é que é? Então, com isso, a situação é outra. Muda tudo de figura. O negócio é muito mais composto, complexo, sofisticado, entende? Muito mais profundo e cosmovisiológico, que é o processo da pangrafia. Mas então pode ser que eu faça uma pergunta meio sem nexo, mas se isso acontece de uma maneira tão, digamos assim, avalanche, de uma forma tão abrupta, existe um filtro do pesquisador, do médium que está escrevendo, para poder também colocar no papel. Isso até certo ponto não. O médium é sempre o responsável por aquilo que vai ser publicado, não é? Eu fico me perguntando da estilística, por exemplo, porque como foi identificado tanto as características do Balzac no texto, eu fico me perguntando... Nessa questão do romance, tem aí 2 coisas seríssimas no meu caso. Primeiro, a minha relação com o Balzac. Segundo, a minha relação com a época e o processo que foi feito. Cadu Zéfiro. Isso aqui liquidou com o assunto. Foi aí que entrou a pangrafia. Se eu não tivesse contato, ou se já tivesse um contato há 10 séculos aí para trás, isso aí ia ficar defasado. Não dava para ter rapport. Não faria empatia. Não teria afinidade. A coisa não caminharia tão bem. Agora, outra coisa séria, teve gente que andou examinando com muito detalhe, depois que o nosso amigo Osmar publicou os livros. Então, começaram a chamar a atenção. Aí eles começaram a ver, comparando essa técnica que eu tenho do processo, da linha, o problema ideia-linha. Examina o livro com a ideia-linha. Porque eu já usava a técnica da ideia-linha já aos 14 anos. Na época que eu comecei a estudar os negócios do nosso amigo, sabe? Lá da Monteiro Lobato. Agora, examina que esse meu amigo fez essa análise e fez a composição, o confronto da situação, ele ficou besta. A maioria do romance tem a ideia ali. Examina lá. Isso aí eu não mostrei para o Osmar. Eu nunca falei com ele isso. Isso é uma pessoa de Belo Horizonte que me falou. Ele é que anotou o negócio. Porque vocês sabem, a ideia ali eu já tinha publicado. A gente fala isso tudo com detalhe dos 700 experimentos, tudo. 700 de 94. Isso foi, eu acho que em 96. Ele veio e tinha examinado o romance e falou assim, olha, ele usou tudo. Agora, por que ele usou?
Porque os romances do Balzac não são assim. Ele não usa a ideia-linha. Agora, o negócio foi influência minha, é o médium que influiu. Agora, examine uma hora o romance, vocês vão ver o processo da ideia-linha. É impressionante o que tem nele. Fiz breve pesquisa bibliográfica sobre o tema Sala de Espaço Perdido. O que é isso, sala de espaço? Não, aqui tem alguma coisa errada. Eu falo é Sala dos Passos Perdidos. Essa não, ele trocou aqui. Não achei praticamente nada, nem vai achar que não é isso. Sala de Espaço Perdido. Sai dessa, essa é boa, hein? Há muito tempo que eu não vejo nada. Olha, você sabe quem é o cara? O Cláudio. Ô Cláudio, é Sala dos Passos Perdidos. Você não entende nada de maçonaria por causa disso. Não achei praticamente nada. Sei que é uma expressão sua. Não, a vovozinha, não é minha. A minha é Sala dos Passos Perdidos. Poderia aprofundar esse assunto? Segundo entendo, há uma relação direta entre essa sala e momentos anteriores a uma grande aula ou acontecimento. Perfeitamente, é isso mesmo. Ele entendeu. Mas agora, só que tem que a expressão composta não é essa. A Sala dos Passos Perdidos é aquela que antecede, que é a antecâmara, é aquela que está para chegar, que está no início. Então, na hora que você está chegando para a sala principal, então é a Sala dos Passos Perdidos. Por exemplo, às vezes, tem lugar que não tem a sala, é um corredor. Outra hora é um saguão, é um hall. Isso depende o que é ali, um vestíbulo. Até um certo ponto, uma das coisas que eles mais usam é vestíbulo e saguão na história. Mas agora, a Sala dos Passos Perdidos é melhor pelo seguinte, porque mostra quando a pessoa vai entrar num salão que tem muita responsabilidade de pensamento e ela vai pensando, pensionizando o que é que tem que falar, aquilo que ela tem que dizer. Por isso que é dos passos perdidos. Vocês estão entendendo agora? Agora, o que se passa? Nas lojas maçônicas e no processo maçônico e nas iniciações da antiguidade, já havia o correspondente à Sala dos Passos Perdidos. Vocês estão entendendo? Hoje em dia tem até nos catedrais, sinagogas, igrejas, templos, às vezes tem um lugar dos Passos Perdidos também. Depende do que é que tem. Entende? Isso tudo. Aqui a Sala dos Passos Perdidos seria aquela entrada que tem lá. Entendendo? Seria isso. Então eu acho que agora o Cláudio vai entender. Agora veja, ele arranjou uma boa, né? Sala de Espaço Perdido. Essa está ótima. Em um dos livros do Castaneda, o mentor dele afirma que não há poder que garanta que estaremos vivos nos próximos 5 minutos. A moratória existencial derrubaria essa afirmatória? Ou essa afirmação? Olha, até um certo ponto, sim. Isso é bobagem, né? Está exagerado, né? Porque tem gente que sabe tudo o que acontece. Não é fácil matar os outros assim, não. Que é isso? Isso é bobagem. Julgo oportuno propor uma reflexão coletiva presencial sobre a dessoma em evento gratuito, que contará com a sua presença, prática energética do professor Moacir e diversos temas de ponta sobre dessomatologia, transmitido também online. Seria o 3º encontro internacional do Colégio Invisível da Dessomatologia, de 4 a 6 de novembro próximo, sexta-feira, 15 horas, de 15 horas até domingo. É o auditório da OIC, a entrada é franca. Então, olha, vocês vão estudar então a dessoma, tá certo? No dia 4 de novembro, lá na OIC. A Malu é que escreveu, ela conta com vocês por lá. Outra coisa, estou me sentindo na inércia e anestesiada. Não consigo estudar, trabalhar e o raciocínio está devagar. Passei por uma cirurgia, mas mesmo assim me sinto muito quieta. O que posso fazer? Vamos pôr energia nisso aí, use o estado vibracional, você vai superar a situação. Isso é coisa passageira. Não dê tanto valor para isso, não. Sua consciência é superior a essa condição. Pensa nisso. Por favor, aprofunde em Legislogia, página 10, a lei do maior esforço e as leis da bioética. O problema todo é o seguinte, o maior esforço, o ideal que tem é quando ele é cosmoético. Então a pessoa visa, objetiva, a interassistencialidade e a evolução.
Agora, as leis da bioética é uma coisa muito boa, porque já começaram a pensar na ética do ponto de vista do corpo, da biologia humana e outras coisas mais. Isso envolve o processo da UTI, o problema da morte da pessoa, da tanatologia. Então, há um processo aí. Então, a lei do maior esforço e as leis da bioética têm essa diferença, e a bioética é uma coisa boa, já é um primeiro passo para o povo começar a entender o que é a cosmoética. Tanto no efeito Hooke quanto na hipnose, as leis da física e dos limites do soma são derrogados por uma situação extrema ou a partir da vontade do hipnotizador. Isso é prova inequívoca dos poderes latentes do baixo aproveitamento do cérebro físico? Sim, não há dúvida que é. No holociclo, há arquivados casos do efeito Hooke, isso aí precisa de examinar lá, mas tem alguma coisa assim. Interesse pelo tema e gostaria de aprofundar a pesquisa. Você vai lá depois e vê o que tem. O efeito Hooke já foi muito estudado por muita gente. E eu sei que tinha recorte sobre esse assunto do efeito Hooke. Tem uns casos aí que dá muito impacto em matéria de efeito Hooke. Tem o caso daquela mulher com o filho, lá que o negócio está dentro do carro. Isso aí houve repercussão praticamente quase que mundial quando apareceu. E é o efeito Hooke. A mulher sozinha, magrela, levantou o carro e pegou a criança que está de baixo, quer dizer, negócio de doido. Professor Valdo, o senhor podia falar daquela técnica que uma vez o senhor ensinou um amigo que era viajar sem levar nada. Como que é essa técnica? A técnica viajar sem levar nada é o seguinte: você vai pura, virgem, sem nada, e vai observar tudo o que acontece, sem nenhuma aprioridade, ou apriorismo. Você vai limpo, sem nada. Você está entendendo? E observando tudo o que acontece. Com isso, você não tem influência sobre o ambiente. Você vai chegar lá como se fosse um extraterrestre, uma pessoa que acabou de chegar na Terra nesse momento. Mas se não pode levar mala, como a gente Não, você tem que levar, não é assim. Se você tem dinheiro, você compra tudo lá na hora. Então, você compra na hora. Isso seria o ideal, é não levar nada de nada. Até caneta você compra lá no lugar. Mas agora tem que lembrar o seguinte, você tem que ter dinheiro, né? E depois, quando volta, não pode trazer nada, né? Não, aí o ideal é trazer para poder firmar as notas, os apontamentos, as anotações que você fez. Então, os objetos, às vezes, são muito bons para fixar a ideia. Então, não leva mala, mas na volta o que Na volta, você vem com 10 malas. Ai, tá. Vem com tudo. Essa é uma saída para o povo que é muito enrolado. Por exemplo, essa turma que tem apriorismo, um cara que está no interior, e cheio de coisa do interior, e tudo é só aquilo. Então, você despoja ele vai só com a roupa do corpo, e muito dinheiro em talão de cheque. E chega lá, o cartão de crédito. Então ele chega e dá o negócio dele. E vai resolvendo. Hein? Não, mas ele calça o processo todo. Vê onde é que ele vai, de que modo que é. Ele sabe qualquer coisa, como é que vai. Eu, por exemplo, eu fazia viagem e levava o Amex. Agora, o que se passa? Eu tinha telefone dos negócios todos de cor e sabia com quem falar. Em qualquer lugar, eu dava um telefone e acabou. Podia roubar o que for, que eu me safo. Quer dizer, me safava, né? Isso é bobagem. Aí está faltando estudo da sua parte para fazer a viagem. Professor, página 10, o último antagonismo. Acalmia. O antagonismo, a calmia e inquietação relativa ao período pós-dessomático. Amplia um pouco aí, essa segunda parte aí. Dá para você ampliar um pouco aí? Não, a primeira coisa é você ter calma aqui no normal seu, para você ter calma depois que dessomar, para combater a inquietação. Então, com isso, você vai poder até fazer as duas dessomas ao mesmo tempo, uma depois da outra. Uhum. Então, se você
estiver com bastante calma aqui, mas depois você ficar afadigado, isso vai criar problema para você. Tá. Aí pode dar uma meleque. Uhum. Agora, é lógico, dependendo, você que tem feito muita assistência, coisa toda, você vai ter assistência. Vai ter gente que vai te esperar. Você vai ter uma boa recepção. Então, isso muda de figura. Eles vão chegar e falar assim, como é que é isso, chefe? O que é isso? Dá um jeito aí, ó. Calma. Respira fundo. Aí você deixa de respirar. Porque lá não precisa de respirar. E algumas aí você não precisa de respirar. E algumas dessomas. Dá um último suspiro aqui para mim. E com relação a algumas dessomas de desastre, por exemplo, alguma coisa desse tipo, inesperado. Desastre. O que tem? Por exemplo, desastre no trânsito, isso não pode dar essa inquietação, não? Esse tipo de morte? Não, o que pode dar mais sério mesmo é a explosão. Por exemplo, a explosão lá daquele restaurante no Rio. Exatamente. Aquele cara que foi mandado a 50 metros de distância. Que aqui foi uma coisa lá na Praça Tiradentes. Né? Aquele lá, quando dessomou, dependendo dele, ele deve ter tido um choque. Porque a explosão é o que dá mais choque. Agora, a explosão mais séria são pelas coisas que eu andei estudando de dessomatologia, são as que têm bomba nuclear. Porque essa dissolve a pessoa em segundos. Ela desaparece tudo. Então a pessoa some o corpo e some o processo da energia. Ela fica de psicossoma puro, mas psicossoma abalado na hora. É questão não é uma segunda dessoma. A questão é de segundos. Ideal. Isso aí é violento. Do ponto de vista de dessoma, é bravo. Acontece a primeira e a segunda dessoma de uma vez só, né? Pois é. Mas no tapa. No tapa. Você está entendendo? Mas o processo todo é esse. A pessoa, às vezes, devido ao choque, ela vai ficar em estado de choque. É o estado de para-choque. Não é para-choque de carro. Né? É o choque extrafísico. Esse faz uma confusão danada, né? Pois é. Só pode explicar essa coisa de perder também o no mesmo momento? Porque o holochakra ele não é físico. Escuta, os outros veículos todos têm energia e funcionam. Agora, o energossoma é que funciona diretamente da questão. Então, isso tudo some na hora, porque a pessoa... Você está aqui no corpo. Daqui a pouco você está em segundos com o seu psicossoma noutra dimensão e de maneira irreversível. Fim de papo. Tudo quanto é energia que tinha, situação, ligação, aqui não tem mais nada. Agora, isso é menos de um minuto. Segundos. Porque o que desliga o holochakra é a condição consciencial. Ele teve um... Pois é, agora, se a pessoa, se a consciência tem muita lucidez das coisas, entende o processo da multidimensiologia, isso aí ela tira de letra. Mas olha, isso é exceção, né? A maioria fica bestificado, hebetado, alterado, sem dúvida. Isso aí é o pior tipo, é o abrupto, entende? É o pior tipo de dessoma que tem, do ponto de vista de choque. Professor Val, aqui em cima. Gostaria de perguntar a sua opinião em relação ao seguinte, em relação à articulação interassistencial abrangendo a pós-ressomática e a pré-ressomática no contexto interplanetário, considerando no contexto interplanetário. Sim, o que essa tem? Questão pré-ressomática e também pós-ressomática. Não, esse negócio de outro planeta, o mesmo planeta, isso é bobagem. O que interessa é a dimensão. Sim, mas deixa só agora fazer aqui o gancho. Com o seguinte, com a progressão aí dos trabalhos da extraterrestrologia teática, qual é o seu vislumbre aí, qual é a sua opinião sobre a questão aí da interface para instituição e instituição? O que é que o professor vislumbra a partir disso? Eu não estou entendendo a pergunta. Estou perguntando aí, a partir da progressão dos trabalhos da extraterrestrologia teática, qual é o potencial, o que é que o professor vislumbra? É a pessoa ter a autolucidez, vocês ampliar a autolucidez das pessoas sobre a multidimensiologia. E mostrar que isso é natural e que a gente faz isso há milhões de anos, desde que a gente era subhumano. E essa interface aí do trabalho para a instituição com a instituição
até na questão pré-ressomática. Isso aí ajuda. É uma opção de coisa. Você vê o que você pode fazer em matéria de interassistencialidade cognitiva. Explicar para os outros, explicitar, mostrar a realidade. E acabar com os tabus. É muito tabu que tem sobre morte, dessoma, essa bobagem toda, dimensão e extraterrestrialidade. Então vamos acabar com isso. Agora, outra questão aí também interessante, estavam aí falando da explosão, não é? Dessoma após uma explosão. Por exemplo, como é que fica essa questão aí, essa problemática, por exemplo, de um planeta explodir por um cataclismo qualquer e as comunexes referentes a esse planeta ficarem sem uma referência intrafísica? Como... Não, aí depende do nível de evolução de cada consciência. Olha o nível de evolução. Se a pessoa tem evolução, ela tem autoconsciencialidade, ela pode ajudar os outros. E como é que é gerenciado? O processo é autoconsciência. Não interessa onde você está, qual corpo que você está se manifestando, em que dimensão que você se manifesta. Interessa o seguinte, você mantém a sua lucidologia, isso é que importa. Mas tudo é bobagem. Mas teria sido esse o caso aí do pessoal que veio do planeta do EM? O que tem? Teria não, sido aí essa depende, questão? né? A gente não sabe o que é que tem, né? Quantos casos que não deve acontecer nessas galáxias todas por aí afora. Aí a crônica é grande, a gente não sabe o que acontece. E os casos são cronicificados. Né? Holobiografia. Vamos ver o que dá, né, com o tempo. Né? Vamos ver. Obrigado. Fazer assim, mais ou menos um cotejo, por exemplo, a bomba atômica mata milhares de pessoas em segundos. E quanto, por exemplo, ao contexto extrafísico, por exemplo, de campo de concentração, que as pessoas sabem que vão morrer, às vezes passam meses, anos ali, assim, sabendo assim, até conformados que vão morrer e às vezes acabam morrendo ali, milhares e milhões, assim. Qual o contexto assim, extrafísico, traumático da bomba, que é em segundos, e dessa que o pessoal sabe que vai morrer, mas é mais prolongada? Assim. Essa que vai morrer, a pessoa tem mais tempo de ver o que é que se passa, pensar sobre o assunto, definir alguma coisa, enfim, escolher como é que vai ser o próximo destino. Agora, na questão da bomba, não. Ela pega de surpresa, nem sabe o que aconteceu. É o para-choque. Dá um choque na pessoa. Extrafisicamente é mais caótico, assim, vamos dizer, essa situação? Aí depende do nível de lucidez, é aquilo que eu estou falando. Sem lucidez não adianta a gente fazer interpretação de consciência. Tem que ver o nível dela. Agora, é lógico. Tanto uma coisa quanto outra, a maioria ainda não está muito preparada para dessoma, né? Então, você já vê que dá choque. Isso existe. A maioria não está. Mas, talvez o campo de concentração, será que o ambiente não fica mais consolidado negativamente, assim, também? Fica, ali todo mundo, às vezes, já está esperando alguma coisa nesse sentido. Aí outra coisa, tem companhia, aquele negócio todo. É aquilo da Hannah Arendt, que achava, por que os judeus não reagiram? É uma vergonha. Agora, o povo quer falar aqui, que lá em Sobibor, que eles reagiram, mas eles não reagiram, eles fugiram, mas não reagiram. Eles não acabaram com os alemães que estavam lá, não. Em Sobibor, eles fugiram. Isso não é ainda reação, não é isso que ela falava. A palavra é uma reação contra. O negócio vai valer, expor a situação. A gente não vê isso com os judeus. Isso aí é um negócio sério. E ela era judia, ela mesma falou sobre isso. Isso aí criou problema com ela, com o mundo inteiro. Judeu, não judeu, todo mundo foi contra ela. Mas ela está certa. Gostaria de saber o que acontece com uma consim que dessome em explosão como a de ontem no Rio. Fala da pessoa que passar pela rua no momento da explosão. Fiquei pensando nisso e tive a sensação de deslocamento muito estranho que não sei explicar direito. Sim, o processo lá é chocante. Até o nosso amigo da Atena estava chocado ontem. Agora, mostrou 1000 vezes a explosão. E outra coisa, tinha lá um negócio o filme que foi feito, tem uma alteração do filme que ele também não está sabendo explicar. Ninguém explicou aquilo como é que é. Que teve, antes da explosão, houve uma alteração nas árvores, depois da explosão. Ele não está sabendo também o que é aquilo. Agora, isso aí depende da situação da pessoa, é aquilo que eu estou falando, da lucidez. Agora, ali teve muita gente assistindo a situação. Isso aí foi um negócio sério. Agora, gente, eu não uso gás.
Nem lá no Rio, quando eu estava lá, eu usava gás. Eu sempre evitei o processo de gás. Por que evitei? Porque eu atendi muita gente com processo de queimadura devido ao processo de gás. Então, aprendi muita situação, é muito difícil. No Brasil, você vai confiar nisso? Olha só o que aconteceu nesse restaurante, uma vergonha, a desídia aí no caso, você está entendendo? A leniência, o descaso dos processos, descaso de tudo, dono do restaurante, as autoridades com o processo, o povo que estava ali, os funcionários do restaurante trabalhando lá, tudo boboca. Por que não tomaram atitude disso? Pois é, como é que fica? E o cara ainda entrou lá, coitado. Tudo. Agora, eu acho que eles ainda tiveram muita sorte, foi o que o Datena falou, porque o negócio foi 7h15 da manhã. Vocês já pensaram às 9 horas ali, a Praça Tiradentes? Ia matar um monte de gente, aquela explosão. A explosão não é fácil, que atravessou do lado a lado para a rua para chegar lá. Não é fácil aquilo, não. Agora, ó, pode esperar que vai ter mais. O Rio de Janeiro, quando eu estava lá, um dos negócios que eu fiquei chocado, que me deu muita pena, é que eles fizeram um big de um motel bem no centro da cidade. Você lembra disso? O hotel era preto, tudo preto. E aí foi uma pessoa lá e morreu por causa de gente rica, muito dinheiro, ninguém sabia daquilo, porque o motel foi feito para as socialites. Agora veja, a hora que morreu, que ficaram sabendo, o negócio foi um escândalo. Mas o que me chocou mais, a situação mais séria, é o processo do gás dentro do lugar, com tanto dinheiro, todo mundo sabendo como é que era, e como é que deu. Mas esse lá, como é que chamava aquilo? Eu acho que era ébano. Ébano, por isso que era preto, que é o ébano. Agora veja, aquilo foi terrível na ocasião. Eu estava no Rio, entre as minhas viagens, então eu vi isso aí com calma, acompanhei o caso. Então veja, eu ainda falei com meus amigos, olha aí, o que é que eu falo para vocês? Olha o perigo que está aí. Agora é brabo. A maioria, por exemplo, dos apartamentos do Rio, o chuveiro é através de gás. Aquilo é um perigo. Eu atingi gente lá por causa disso. Um monte de gente. Então, gás não se faz, não se brinca. Aqui, por exemplo, eles estão mudando o negócio, que o gás estava separado de um lugar, estão pondo outro lugar ainda de maior segurança ainda do que tinha. Os gases que tem aqui, uns galões. Agora, vocês já viram que existe um recipiente de gás que é quase do tamanho dessa mesa. Vocês já viram isso? Naquele edifício que nós vamos, tem uma série deles assim embaixo. Agora, veja, se um daqueles implode, o edifício vem abaixo. Mesmo sendo considerado lá embaixo, o negócio tudo ali. Eu considero isso um perigão. Agora, esse lugar que eu vejo, não posso nem falar com o povo que está lá, porque eles vão ficar preocupados. Se vocês, a hora que a gente entra, sabe como é que é? Você olha assim, tem uma fileira deles. Daqueles que é o tamanho de um caminhão, um carro cada um. É ou não é? Você viu lá? Não, você já pensou, um explode, o quarteirão vai ficar abalado, aquilo tudo vem abaixo. Então esse negócio de gás não dá, é muito bravo, muito sério. O ideal é a pessoa evitar. Eu sempre falei isso. Isso aí é mais um caso. Outra coisa, vocês não ficam pensando que amanhã vai ter caso igual esse. É inevitável, é muita coisa de gás que tem no Brasil. Essa semana explodiu um carro num posto de abastecimento de gás lá no Rio também. Foi pois parar pedaço de carro a 40 minutos. Eu nunca tive carro com gás, mas isso é porque não é da minha época, mas você deu conta dos outros, que eu acho perigoso. Tudo que tem perigo demais, eu acho excessivo. Isso é risco-mania. A gente tem que fazer as coisas dentro do limite de equilíbrio. Passou daquilo, isso não quer dizer que eu sou covarde, nada disso. Eu sou, eu examino as coisas, eu não sou burro a esse nível. A gente faz uma força para saber o que se faz. Sou prevenido, isso é outra coisa. Prevenido não é covarde.
Então, vocês davam ouro com esse negócio de gases, vocês estão usando isso por aí. Professor Valdo, aqui, respeito do verbete de hoje, na estrangeirismologia, fala a respeito do esforço para integrar a inteligência evolutiva. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Estrangeirismologia, o terceiro o item. esforço para integrar a inteligência evolutiva. O que você quer? Aqui é o esforço da pessoa para ela ficar num nível dos evoluciólogos, dos despertos, dos serenões, é isso aqui. Aqui é inteligência. Eu pensionizava... Quer dizer, o toque do processo de inteligência. Eu pensionizava a respeito do traquejo que tem que ter a consciência, né? Neste posicionamento pré-dessomático. Então, o problema é esse. Eu desejo que, quando você dessomar, você vá direto para os braços das serenonas. Aqui, na quarta linha, de cima para baixo, fatologia, coloca a opção pela abertura da marcha evolutiva planetária. É a opção, é a hora que você já começa a trabalhar, desde já com a Reurbex, a reurbanização extrafísica. Você já começa a trabalhar com isso, fazer a interassistencialidade, trabalhar nesse sentido. É por aí que a coisa caminha. É o que você já está fazendo, entre Buenos Aires e Foz do Iguaçu. Entendeu? É o jogo da situação. Tá certo. Perfeito. Pode falar, Grace. Voltando na Euforex. O que acontece? Aí a pessoa teve Euforex, apesar disso tudo, que foi o caso, por exemplo, do Chico. Como é que faz ali para ajudar, estando naquela situação? A gente chega para ele e fala assim, olha, você agora tem que ver a vida, que chegou a hora da reciclagem. Modera, vai com calma, pensa bem a situação toda, olha o que é que você deseja. Agora, ele veio aqui, trouxeram ele, o Emmanuel que trouxe. O Emmanuel trouxe, logo que ele dessomou, e falou para mim assim, olha, Valdo, eu vou para a Itália, eu vou renascer lá agora. Eu estava esperando isso aí, a gente já está com tudo arrumado. E a turma vai tomar conta. Aí eu pedi para o enumerador para encaminhar as coisas do Chico. Aí tinha uma opção de pessoas que o Chico queria ver como é que estava, lembrava. E outra coisa, apareceram várias das amigas dele. Inclusive tinha uma grande amiga dele, que eu não vou falar o nome aqui, que veio com ele. Olha, eu estou falando, estou sentindo, acho que ela está até aqui. Essa era uma das grandes senhoras que o Chico conheceu muito. Eu não conheci pessoalmente. Eu só vi depois que ela dessomou. Entende? Essa ajudou muito o Chico e eu respeitava muito a ela. Ela foi uma das que receberam o Chico quando ele dessomou. Lá para a turma, se eu encontrar um dia, se vocês perguntarem, eu vou falar quem é a pessoa. Mas, por exemplo, é isso que eu te Ela está aqui, é ela mesma, eu já vi. E outra coisa, ela se mostrou agora, eu vi que é ela, porque ela se mostrou do jeito que era ela, mas ela fez a transfiguração só para mostrar, ela é muito consciente. Mas aí, ela era fortuna. O que ali, no caso, a Consciex tem que fazer, sendo informada que ela está em Euforex, que ela tem Não, que tentar... aí ela vai ver. Eu vou trazer depois um verbete que eu estou falando o que acontece na pós-dessomática. Com todos os detalhes. O que acontece? O que você deve fazer? Qual a melhor coisa? Como é que chama? Paravadimeco. Mas esse tem muita coisa, mas tem um outro também, com detalhes. Eu vou trazer eles todos aí com calma, mas esse ainda vai demorar. Porque ele é grandão. Essa Euforex do Chico, em parte, foi em função do completismo dele, professor Valdo? Foi dentro daquilo que ele estava fazendo, ele era um completista. Então ele dizia. E outra coisa, não, o Chico só fez força para fazer o bem, ele queria ser santo, né? Aquele negócio, com todas as bobagens dele, ele saiu muito bem. Entende? Ele era um completista mesmo. Então, em função do completismo, né? Então, isso não é para qualquer um. Então era natural. Agora, a senhora que o atendeu veio com o Emmanuel. E depois eu pedi para isso tudo fora do corpo aqui. Até mostrei para o Chico o holociclo lá embaixo. Entende? Ele veio como é que era, o trabalho que nós estávamos fazendo e tal. Quando ele dessomou. Mas logo depois que ele dessomou, ele não fez a bitanatose, ou seja, ele não chegou na segunda dessoma
Como o Não, Sérgio, por ele já exemplo. estava mais ou Já menos estava mais consciente da situação, sabia mais ou menos, por isso que ele veio aqui, ele sabia quem era eu, reconheceu, viu as coisas todas, como é que era. Mas não foi logo depois da dessoma dele. Demorou um tempo para ele fazer a segunda dessoma. Foi pouco tempo, ele estava muito consciente, sabia. Eu, para mim, ele teve noção disso logo. Eu não acompanhei o negócio quando ele dessomou, mas deve ter sido imediatamente um negócio sério. Ele trabalhou com o processo de dessoma, né, desencarnação a vida inteira, né, então é normal, né, ele sabia disso. Agora, a única coisa, ele deu a Euforex por quê? Você tem uma noção? Que ele morria de medo de morrer. Então, a hora que ele morreu, ele viu que aí ele ficou feliz da vida. É isso que eu perguntei, ele morria de medo da morte? Foi isso que aconteceu com ele. Era inevitável. Ele morria de medo de morrer. Ele já era assim, durante a vida dele toda. Aí ele viu que não doeu. Agora é uma coisa normal, né? No caso aí. Valdo, e com ao contrário, quando a consciência percebe dentro de uma, por exemplo, síndrome do pânico lá, no extrafísico, o que tem? O que ela pode, se ela se der, ela está dando conta que está com isso. Como é que ela pode? Aí depende, né? Se ela tem assistência, se não tem, aonde ela foi. Para isso tem a baratosfera, né? Faz parte do serviço. A baratosfera já é para receber todo mundo que queira. E eu não quero que vocês vão para lá, não. Chega. Vocês já trabalharam muito lá. Muito serviço já feito. Gente, então eu agradeço muito a vocês e hasta amanhã, né, viu? Os nossos comerciais, por favor. Escuta, obrigado. O César Codió não tem não, né? As pontuações de hoje, 57 assinaturas no livro de presença. A Mabel também foi embora, né? 36 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 31 votos presenciais e 9 votos online. Teremos os recados hoje do Alexandre sobre a Biocan, o Fernando sobre o Conselho dos 500 e a Adriana sobre o encontro do Colégio Invisível da Cosmoética e Paradireito. E antes, agora com vocês, o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde. Nós convidamos todos os tertulianos e teletertulianos para se juntarem a mais de 100 verbetógrafos, neoverbetógrafos, a mais de 50 equipes técnicas que hoje atuam no tertuliário, no Holociclo, na Holoteca, trabalhando, voluntariando na produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Podemos vocês se tornar um mantenedor da enciclopédia, de todos esses ambientes que nós estamos falando, associando-se ao programa Amigos da Enciclopédia. Todo esse recurso é inteiramente voltado e aplicado para a manutenção dos custos desse ambiente, Holociclo, Holoteca e Tertuliário, e também para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, você tornando-se um associado ao programa dos Amigos da Enciclopédia, você tem direito a acessar o site, fazer o download da Enciclopédia da Conscienciologia e também acessar o Holoserver. Então, associe-se ao programa, ligando no CAEC no 45 35 25 26 52. Com cartão de crédito em mão, você faz a sua adesão ou renova a sua assinatura em poucos minutos. Nós agradecemos o seu apoio. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los a participar da Biocan, a caminhada bioenergética. Vai acontecer esse domingo pela manhã no Discernimento. Então, para quem não conhece, é um curso, uma caminhada leve, com paradas, exercícios com bioenergias, e o objetivo é malhar tanto o soma quanto o energossoma. Então está aí uma oportunidade, para aqueles que querem se movimentar um pouquinho aí, esse evento. Pode se inscrever na hora mesmo, o encontro é 8h30 da manhã ali no Discernimento, no domingo, e é bom levar, ir com roupa confortável para caminhada, tênis, levar água, e a própria Sinvex vai disponibilizar. Ok, muito obrigado. Agora, em nome da Comissão de Gestão do Conselho dos 500 da Cognópolis Force, nós convidamos a todos os cognopolitas que residem, que trabalham, que voluntariam, que são proprietários aqui na região, a participar da próxima Assembleia Geral do Conselho dos 500, que vai ocorrer no dia 20 de novembro, no auditório da OIC. Nós vamos discutir, debater e deliberar sobre as diretrizes da saúde holossomática da Cognópolis Force. Esse documento foi enviado aos cognopolitas por e-mail e também está disponível
no blog do C500, que é www.c500.org.br, www.c500.org.br. Você acessa esse blog, faz a baixa do documento, é um documento extenso, com mais de 110 itens, propondo aí as diretrizes de saúde holossomática na Cognópolis Foz. Você analisa, avalia, faz suas críticas, sugestões e envia sua informação para o Conselho dos 500 antes da Assembleia, para nós chegarmos no dia e debatermos todas essas questões durante a Assembleia. Participe, reserve a sua agenda aí para o dia 20 de novembro, tá certo? E você está convidado, exerça a sua cidadania evolutiva. Boa tarde. Queria novamente convidar aos interessados em relação ao tema de justiça para participar do 3º Fórum de Paradireitologia e o 15º Encontro do Colégio Invisível da Cosmoética, que acontecerá de 4 a 6 de novembro, em parceria com o IPC Porto Alegre. Dentre outros assuntos, os pesquisadores vão debater a questão, por exemplo, da responsabilidade, da recomposição em relação à implementação da justiça, a parapedagogia, que envolve todo o aspecto ligado ao holopensene de justiça. Então, o que podemos aprender quando estamos envolvidos em uma situação conflituosa, uma situação que envolve a justiça em si, aspectos também de conjugação entre a ética e a cosmoética, e o paradireito, enfim. Cada um vai apresentar a sua vivência pessoal sobre o que está próximo a noções de justiça e cosmoética. Quem quiser fazer suas inscrições, por favor, entrar em contato com o IPC Porto Alegre, professor André Borges, o telefone de lá é 51-3224-0707 ou através do e-mail portoalegre@iipc.org. Obrigada. E o verbete para amanhã é Omnicatálise Serenológica, a especialidade serenologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.